Olá, povo progressista do Brasil. O meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Bem, gente, ontem eu estava vendo no Jornal Nacional as novas imagens da invasão lá da Praça dos Três Poderes, né? Também teve a prisão do rapaz que quebrou o relógio lá, do maluco que quebrou o relógio, um relógio histórico, né? E aí eu estava pensando, eu até fiz um vídeo onde eu falava mais ou menos sobre isso, logo no começo, umas 2 semanas atrás. Mas aí eu comecei a pensar sobre algumas situações que levam as pessoas a terem esse tipo de comportamento e vim aqui trazer mais ou menos uma ideia para vocês. O presidente ganhou as eleições no final de outubro, e já no primeiro dia, após a apuração das eleições, já começou os problemas, a greve dos caminhoneiros, né, supostamente caminhoneiros, talvez nem fosse caminhoneiros, né, e paralisações, né, nas estradas, fecharam as estradas, aquele negócio todo. Logo em seguida eles foram para Brasília, em frente aos quartéis, né, principalmente em Brasília, e ali foram ficando, né, aquilo fazia surgir vários vídeos daquele povo todo em frente aos quartéis. Virou piada, não deveria ter virado piada, mas virou piada, muita gente rindo daquilo, as redes sociais, né? As pessoas às vezes compartilhavam com outros uns papéis ridículos que essas pessoas faziam lá, só que nada daquilo que estava acontecendo ali era uma piada. As pessoas estavam sendo usadas por suas simplicidades, isso é verdade. Mas quem estava no comando disso tudo não estava fazendo piada, não. Era um ideal, né? Era uma forma de segurar aquelas pessoas ali pelas suas emoções. E as pessoas estavam tão interagidas com essas questões todas que elas deixaram de ter o seu próprio raciocínio. Deixaram de ser indivíduos e passaram a ser membros de um grupo, de um conjunto, passaram a ser membros de um corpo. Já não pensavam mais por eles. O que importava era o pensamento do grupo. E ali eles ficaram, né, em frente aos quartéis, grupos grandes de pessoas manipuladas, né, através de propagandas, que isso já tem exemplos no ano passado. Vou até falar um pouco sobre isso aqui. Apesar desse vídeo, a pretensão é sair um vídeo curto, né? Eu devo estar falando um pouco mais sobre essa questão da propaganda também. Então, aliás, vou até falar agora sobre as questões da propaganda, de algo que eu percebi lá na Segunda Guerra Mundial, né? O Hitler, que era o grande Führer da Alemanha, ele tinha o seu departamento de propaganda, que era Joseph Goebbels, que fazia a propaganda do governo, né? E tinha muita semelhança com o que está acontecendo agora. Deixa eu antes esclarecer. Não estou querendo dizer que o governo Bolsonaro é nazista, não. Eu estou dizendo que a técnica usada foi a mesma. E essa técnica, muitos países democráticos pegam alguma coisa disso. Não tudo, porque tem coisa que seria muita calhordice a pessoa, num país democrático, usar. Né? Aliás, a propaganda, ela é usada, todos os governos usam propaganda de uma forma ou de outra. Né? Mas deixa eu falar aqui algumas coisas pesquisando sobre o Goebbels e da forma como eles trouxeram isso para dentro do grupo deles. Primeiro, aquele povo que estava lá, já ficou claro, era um povo simples, um povo humilde, um povo fácil de manobrar. Aquelas pessoas que ficavam marchando, aquelas pessoas que ficavam ali rezando em torno de um pneu, aquele negócio todo, aquilo ali que parecia uma idiotice, não foi. Idiotice talvez para aquelas pessoas que estavam praticando. Mas para o objetivo final daquilo tudo, aquilo não foi uma idiotice. Então, as propagandas eram direcionadas muito a essas massas, pessoas mais simples, pessoas mais humildes, né? E deu no que deu, né? Depois foi o apelo ao sentimento de medo. Olha, nós vamos comer cachorro, isso aqui vai virar um país socialista, eles vão mudar a cor da nossa bandeira, entendeu? Eles vão roubar a nossa liberdade.
quando na verdade era o contrário, a liberdade já estava sendo roubada, porque eles já não são mais livres, pessoas livres, né? Eles são uma pessoa que fazem parte de um conjunto e só tomam as decisões que o conjunto decidir. Né? Aquilo que o conjunto decidiu, eles vão lá e fazem. Deu no que deu. Né? Outra coisa da propaganda deles, o governo não deve esclarecer a verdade. Não é papel do governo esclarecer a verdade. O Goebbels, Joseph Goebbels, que era o diretor de propagandas dele lá, o ministro da propaganda, ele é o autor da frase, né, que uma mentira contada várias vezes vira verdade. E aí as coisas aconteciam, né? Porque, não sei se vocês se lembram, mas o que eles falavam? Olha, vai acontecer alguma coisa em 72 horas. Daqui a pouco chegava, não, daqui a 72 horas. Aí chegava um outro falando assim, olha, o Moraes foi preso, não sei se vocês se lembram daquilo, caía no chão, chorava, tudo mentira. Né? Mas aquilo mexia com o emocional deles, o senso de patriotismo dele, que aliás, o senso de patriotismo também vem muito pela propaganda, pela paixão da bandeira, pela paixão do hino, né? Todo mundo se emociona quando toca aquele hino sai marchando tudo, e aí eles ficaram presos naquilo ali por fatores emocionais, né? E as pílulas de repetições, toda hora falando a mesma coisa. Isso foi o que o Goebbels, Joseph Goebbels, fazia na Alemanha na época da guerra, um pouco antes da guerra e durante a guerra. Isso é que ele fazia lá. Aqui, quem seria a pessoa que tomaria o lugar do ministro da propaganda? Joseph Goebbels talvez fosse o Carluxo, né, o filho do Carluxo Bolsonaro lá, filho do Jair Bolsonaro, que dava a direção da propaganda. Através de quê? Através da rede social, por fake news. Porque não tem compromisso com a verdade. O compromisso é se manter no poder usando a massa de manobra. Né? Aquele povo marcado, aquele povo feliz, que foi até cantado na música popular anos atrás. Então, tudo aquilo que estava acontecendo fazia parte de um processo de lavagem cerebral de um grupo muito grande de pessoas. Né? E a liberdade, sempre jogando contra a liberdade, sempre jogando contra o comunismo, e ali foram ficando. Aquilo que estava acontecendo lá estava contagiando as pessoas que também estavam no Estado. Tanto que quando foram para Brasília, já foi todo mundo também movido evidentemente movido pela emoção redundante, né? Porque foram movidos para Brasília, causada por essa emoção, essa comoção que estava acontecendo lá em Brasília. O senso de patriotismo falou mais forte, eles saíram de casa, não mediram as consequências, né? Eles não tinham mais controle sobre o que estava acontecendo. O que controlava era o seu espírito de grupo, o seu espírito de massa. Isso também é chamado de manada, né? Porque eles trabalham em grupos, eles trabalham como se fosse manada. Eu não sei se vocês já viram, né? O cardume de peixe, um peixe que está lá na frente, ele muda a direção, todo mundo vai naquela mesma direção que ele fez, os pássaros também, aquelas revoadas de pássaros, era isso. Se moviam sem analisar, sem ponderar, sem saber do que estava fazendo, mas era o grupo. Então, pelo grupo é que eu estou indo, eu não tenho mais vida própria. A minha vida pertence ao grupo. E aí, as lideranças, através do próprio Carlos Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, de pastores evangélicos, todo mundo souberam usar muito bem esse fator emocional para tentar reverter os resultados das eleições. Aliás, eles já faziam isso para que o próprio Bolsonaro ganhasse a eleição no primeiro turno, através de mentiras, através de propagandas, motociatas, aqueles negócios todos, onde ele parecia ser muito popular, aquele dia que comia igual um porco, aquela forma de comer igual um porco, né, todo sujo de farinha, o chão todo sujo de farinha, fazia parte de uma propaganda, né, para mostrar, olha, que esse homem é um homem simples, é um homem da gente, não é um homem sofisticado, é um homem que pensa como nós, um homem que sofre como nós, um homem que vive como nós. E tudo isso era mentira. Ele nunca foi um homem como nós, ele nunca viveu como nós. Mas eles sempre tentaram vender essa ideia. O que ele comia muito era caviar, peixes de alta qualidade, e tudo isso foi escondendo para que, né, se pensasse de forma diferente.
Deixa eu ver aqui um trechinho aqui. Olha, o que é o comportamento de manada? Isso aqui foi tirado de ideias do Freud, do Yang também, do Jung também. Enfim, vamos dar uma lida bem rápida aqui. Olha, comportamento de manada ou psicologia das massas descreve como indivíduo de um grupo, como que os indivíduos de um grupo podem agir coletivamente sem direção centralizada. O termo pode referir-se ao comportamento de animais de rebanhos, bandos de aves, cardumes de peixes e assim por diante. Vem o comportamento dos seres humanos em manifestações, motins, greves gerais, eventos esportivos. Torcida organizada também é muito levado pela emoção, né? Quem já foi a um estádio ver uma partida, não precisa ser de uma torcida organizada, mas você vai no estádio, um estádio muito cheio, você sente toda aquela emoção coletiva, né? E que faz você gritar, faz você pular, sabe? Já não é mais você está totalmente tomado pela emoção. E quando você entra numa torcida organizada, fanática, como por exemplo, você está alguns exemplos aqui em Minas, tem a Galocura, tem a Mancha Azul, parece, né? Porto Alegre tem os 2 times também de ponta, Rio de Janeiro tem os 4 times, as torcidas se odeiam, se degladiam, né? Não existe motivo para isso, mas porque a minha bandeira, ela me leva a um descontrole emocional, né? O meu hino me leva a um descontrole emocional, a camisa do meu time, o meu grito de gol me leva a esse descontrole emocional, ou até mesmo o grito de gol da torcida adversária vai me fazer um sentimento contrário, mas que vai me criar um sentimento de revolta, um sentimento de ódio. E aí, em cima disso, o que faz que eles fazem quando acaba o jogo? Trocam até tiro. Morrem pessoas que eles nunca viram, mas eles têm ódio das pessoas. Por quê? Porque eles vivem dentro de um grupo, eles não são mais indivíduos. Quando você é um indivíduo, você consegue ponderar. Porque aí eu tenho que fazer o meu destino. Mas quando eu sou parte de um grupo, eu sou parte de um corpo. Eu não sou mais o corpo, eu sou parte de um corpo. Aí eu sou facilmente dominado. Essa gente usou toda a esperteza, todo o conhecimento de líderes religiosos, por exemplo, né, que conduziram esse povo, também afastaram o povo do grande líder da igreja, que deveria ser Jesus, e ficou alguns pastores tomando conta dessa gente. E, para quem já foi, por exemplo, a cultos evangélicos, sabe muito bem que tem momentos em que a emoção toma muito forte, todo mundo é irmão, as pessoas choram, as pessoas gritam, as pessoas, enfim, se entregam de uma forma emocional muito grande, ali vai ouvindo coisas, daqui a pouco acaba todo esse momento, e aí vem pastores falando, tanto é que eu vou até ser criticado, mas geralmente as ofertas acontecem depois desses momentos de fortes emoções dentro da igreja. E assim também nos batalhões. Quando a gente entra eu passei pelo exército, né, há muitos anos atrás, então quando você entra, você já tem aquela ordem unida, né, para mostrar para você, olha, existe uma liderança, você tem que seguir o comando da liderança. É assim que acontece no exército. E você sai marchando pelas ruas, né, como eu sou daqui de Vila Velha, Espírito Santo, às vezes a gente corria pelas ruas com aqueles cantos militares, né, sabe, para te encher de emoção naquele momento também, te contagiar de alguma forma naquele momento, né? E você sentir que você não é mais um indivíduo, você é parte de um grupo, você tem que marchar igual a todo mundo, você tem que fazer continência no mesmo momento que todos eles fazem, bater o pé no chão com firmeza no mesmo momento, olhar para a esquerda, olhar para a direita vou ver, esquerda vou ver, tudo isso sob um comando. Você já não tem mais atitude própria, você é um comandado, você é uma peça de um robô, né? E esse robô tem um controle, e não é seu o controle. Então, toda essa técnica de persuasão psicológica foi usada em cima dessa gente. Quando eles saíram dos seus estados para irem para Brasília, já no dia 7 para o dia 8 de janeiro, né, dentro do ônibus, pensa que eles falavam de quê? De futebol, falavam de novela? Não, gente. Os assuntos eram... Outra coisa, muito parecida também. Os assuntos dentro do ônibus eram esses. É a concentração. Outra coisa, quando, por exemplo, numa partida de futebol, tem a pré-eleição. É comum, às vezes, quando a gente vê isso, todos os jogadores abraçados, as mãos em cima dos colegas ao lado, e fazem aquelas orações, aqueles gritos de guerra, aquele negócio todo, e vão para campo com essa disposição. Por quê? Porque eu já fui contagiado pelos gritos da massa onde eu participo.
né? As minhas lideranças já me colocaram em condições de ir para uma guerra. E às vezes a gente vê até um jogador sair machucado de campo chorando muito, é claro, tem a dor, evidente que tem a dor. Às vezes o cara torceu o pé de uma maneira muito forte, tem aquela dor, ele sai aos prantos, porque está movido também por essas questões de massa, né? Por aqueles gritos de guerra que foi dado antes, aquilo vai até o final do jogo. E por que eu estou falando isso? Porque se ele se machucasse torcendo o pé, descendo uma escada, talvez não chorasse, saísse mancando, fosse até um médico, colocasse lá o seu gesso e voltava para casa. Mas ali, excessivamente tomado pela emoção, né, que acontece isso, quando se acidenta, não pode mais contribuir, não pode mais participar, e pensam também na própria carreira, no futuro tal, e então vem a emoção e sai de campo em prantos, porque foram dominados por essa técnica de manobra de pessoas, né? E como eu estava falando a questão do exército, me fez lembrar uma canção antiga do Geraldo Vandré que fala, né, soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quartéis eles ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razão. A razão que se fala aí, evidentemente, né, claro, não preciso explicar, é o raciocínio. Eu não preciso raciocinar. O corpo não precisa raciocinar, mas porque o corpo tem uma cabeça, ela raciocina, ela vai definir para mim o que é certo e o que é errado. Aconteceu algo parecido com tudo isso que eu estou falando, foi quando o Lula foi preso. Aquela multidão estava lá em torno do Lula, conduziu o Lula, né, praticamente até a cadeia, e todo mundo junto, e não houve nenhuma reação de violência. Nenhuma reação de violência, porque o próprio Lula não permitiria. Falou, não, gente, não é isso. Não é nada disso. Mas ali, nesse caso que aconteceu em Brasília, o líder se calou, porque queria exatamente que tudo isso acontecesse, que todo esse movimento explodisse. E aí também tem outros líderes menores, de cada célula daquela tem um líder, tem seu líder, né? E também subordinado ao próprio Carlos Bolsonaro e ao presidente Jair Bolsonaro. Mas também deixaram que tudo continuasse. E aí faziam os grandes jogos. Olha, gente, daqui a 72 horas, daqui a 72 horas, de novo, daqui a 72 horas, só se fosse com o relógio parado, essas 72 horas, porque nunca chegava, né? E aí falavam, não, nós prendemos prendemos o Moraes, o Alexandre de Moraes está preso. Aí o pessoal gritava, caía no chão, chorava, depois descobria que era mentira, mas logo em seguida vinha outra mentira. O Malafaia, inclusive, ajudou a espalhar, não que agora nós queremos o código-fonte, o povo de Deus não vai se deixar enganar, era assim que ele falava. Quando ele falava isso, o povo de Deus não vai deixar enganar, não vai aceitar ser enganado, ele estava chamando o povo de Deus para a luta. Porque no subconsciente da pessoa, a pessoa pensa, poxa, peraí, o povo de Deus não pode aceitar. Eu sou povo de Deus, logo, eu não posso aceitar. E para você convencer essas pessoas o contrário disso, é muito mais trabalhoso do que você convencer as pessoas a fazer isso. Porque isso já está na consciência da pessoa de uma forma quase que cultural. Você não consegue mais mudar isso, né? E assim, por isso que é difícil uma pessoa, por exemplo, que entra para uma igreja dessa sair. Porque só agora, a partir desse momento, a razão só pertence ao grupo. O grupo sabe o que é o certo, o que é errado. Eu não tenho condições de chegar para uma pessoa e falar, você está errado nesse sentido. Não, não, o grupo está certo. Ele não vai nem falar que ele está errado. Não, nós estamos certos. Foi preso, a mulher foi solta, aliás, né, com a tornozeleira, e estava comemorando. Olha o que eu fiz pelo meu país, isso aqui. Sabe, gente? Então, é algo que já não é mais normal. Já não tem mais ali uma racionalização. As pessoas não raciocinam mais. O raciocínio é pelo grupo. E aí, por sorte nossa, essa coisa não foi pior, porque eles estavam dispostos a tudo. O cara que botou a bomba no caminhão, ele estava ali para matar ou para morrer. Tudo isso, gente, tudo isso, a motivação de tudo isso, é porque participam de uma manada. Esse é comportamento de manada. Ninguém faria o que eles fizeram, filmando ainda, se expondo, se não tivesse quase que em transe. A gente não vai conseguir se livrar disso tão cedo, porque isso, a questão da fake news continua, e eles são movidos por essa fake news. O fake news é a propaganda que o Joseph Goebbels fazia na Alemanha na Segunda Guerra Mundial.
Não foi tão simples assim. Todo mundo ria quando eles estavam fazendo oração em torno do pneu, mas aquilo ali estavam fazendo coisas que era para mexer com o seu emocional, era um exercício, era um treinamento para não deixar sua mente voltar à razão. Eles se comunicaram com disco voador, gente, com um celular na cabeça, fazendo gestos com a cabeça. Enfim, toda essa técnica foi trazida por pessoas muito mais inteligentes do que aquelas que estão lá. Tanto que essas pessoas, boa parte delas, ainda não foram sequer localizadas, ainda não, por mais que a gente saiba que eles estão envolvidos, ainda a gente não pode provar que eles são os mentores disso tudo. Mas botar essas pessoas mais simples, estão presas, muita gente ainda, por incrível que pareça, não acredita que eles estão presos. Tem gente reclamando do Wi-Fi na cadeia, tem gente reclamando da comida na cadeia, é cadeia, estão presos. Mas por eles acharem que eles estavam fazendo aquilo que era certo, eles acham um absurdo eles estarem sendo penalizados por isso. Então, não é isso que está acontecendo. Né? Daqui a pouco, o meu Messias ele aparece, né, e vai voltar como a segunda volta de Jesus, né? E ele voltará, não tem essa coisa? Então, não, o Bolsonaro voltará e nós vamos vencer. Eles estão ainda acreditando que vão vencer. Então é muito sério isso, né? E como eu estava falando agora há pouco dessa questão dessa mulher, quem está divulgando isso como piada tem que parar, porque está fortalecendo o emocional negativo dessas pessoas, para que eles continuem tendo essas atividades. Nada disso foi de graça, nada disso foi piada, né? Embora muita gente tenha rido. Para a verdade, eu olhava os negócios e falava, meu Deus, como é que pode uma situação como essa? Mas a gente já sabia que era para manter essas pessoas emocionalmente ativas, para que não se dispersasse do grupo, para que não se dispersasse da ideia. Né? Enquanto isso, eles tentavam conscientizar parte do exército para o golpe, né? O que não aconteceu. Embora muita gente do exército tivesse interesse em dar o golpe, isso não resta dúvida, muitos militares quiseram, não só do exército, mas de todas as forças armadas, né? E das forças auxiliares também, mas eles não conseguiram. Alguma coisa aconteceu com a boa parte dos militares e das forças auxiliares, alguém rompeu um acordo. Por isso que eles chamam todo mundo agora de traidor. Né? Tem um cara falando que as forças armadas agora é frouxas armadas. Porque para eles não passam na cabeça deles que o exército tinha que seguir uma ordem e não um impulso. Né? Então, gente, era isso que eu estava querendo passar, fazer esse comparativo. Não significa que essas pessoas foram manobradas, que elas estão isentas da força da lei. Não. Né? Para mim, tem que ser a mesma, normal. As penalizações tem que ser as mesmas. Todo mundo tem que cumprir pena na papuda, sim. Tem que cumprir pena lá na colmeia, as mulheres. Né? Os idosos também, de alguma forma, tem que pagar. Porque aquela coisa, antes de você entrar num grupo como esse, você já entrou porque você encontrou ali também algo com que você se identificasse. Encontrou, e aí essa questão emocional foi mais fácil ainda de você manobrar, né, de você controlar, dos líderes controlarem. Bem, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso. Né? É evidente que isso é muito mais complexo do que o que eu falei, mas como a gente tenta sempre fazer um vídeo em torno de 25, 26 minutos no máximo, eu tentei ser o mais rápido possível, o mais sucinto possível. Eu peço que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam no meu canal, que é para a gente poder estar trazendo conteúdos desse nível, né? E, enfim, gente, eu vou encerrando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.